Olá, começa agora o Rumos e Desafios. Nessa série Eleições 2018, nós vamos receber e conversar com todos os candidatos ao Senado, ao governo do Estado de São Paulo e à presidência da República. É uma iniciativa democrática da Universidade Santa Cecília e do Sistema Santa Cecília de Comunicação, que traz aqui todos os candidatos e não apenas os líderes das pesquisas, para que você conheça e saiba quem são e como pensam. A convidada de hoje, Eliana Ferreira, é candidata ao Senado pelo PSTU. Bem-vinda, Eliana. Olá, Gustavo. Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco da tua trajetória. Então, meu nome é Eliana Lúcia Ferreira, eu sou advogada, tenho 50 anos. Comecei a militar ainda na minha juventude, aos 14, 15 anos. Militei no PT até 91 e depois ingressei nas fileiras do PSTU. E abracei desde a minha formação a defesa da classe trabalhadora, a luta do povo pobre, das mulheres e dos movimentos sociais e populares. Como é que foi, aos 14 anos, esse envolvimento político? Como é que aconteceu? Foi na escola? Começou na escola, né? Depois no centro acadêmico da universidade e chegou até os dias de hoje. E por que aquela mudança ali em 91, você falou, né? Teve a conversão socialista, que era dentro do Convergência. PT, convergência socialista. Teve aquela ruptura. A nossa mudança, eu trabalhei com cargo dentro de um gabinete de vereador. E já nos idos da década de 90, quando nós elegemos o prefeito do PT, o primeiro prefeito, eu trabalhava no gabinete de um vereador, operário e metalúrgico. E aí eu me decepcionei um pouco com o projeto, porque eu tenho sempre um trabalho voltado para o movimento feminista, né, para as lutas populares, movimento de moradia. E assim que nós elegemos o candidato a prefeito, me foi colocado que a gente, então, participaria do governo e que a gente teria que esperar um pouco para dar cabo a tudo aquilo que a gente estava construindo durante anos, né, com a sociedade organizada e as pessoas, né. Enfim, então, na verdade, foi uma decepção muito grande com esse projeto, que aí, a partir do momento que galgou o poder, disse que a gente teria que esperar, que não seria mais daquela forma, que nós estávamos no poder, e entrou com um choque naquilo que eu acredito, aquilo que a gente representa, aquilo que a gente almejava, quando galgássemos a prefeitura da cidade, que nós pudéssemos, então, intervir naquelas reivindicações diretas do povo da cidade, né? Em especial das mulheres, na luta por creche, a questão da isenção de passagem para os estudantes, para os idosos, a luta por moradia, que era uma luta muito presente, né, no nosso cotidiano do movimento. Então, foi realmente por frustração. Você é de São Bernardo do Campo, São Bernardo, né? exatamente. Coração do nascimento do PT. Exatamente. Essa trajetória do PT, você acha que ele vive uma crise de identidade desde os anos 90? Na verdade, eu acho que o PT ele trocou um projeto, né, de diminuição da desigualdade social por um projeto de poder. E aí ele acabou partindo para jogar o jogo do que é a política no nosso país, né? Um jogo de cartas marcadas, de interesses, de alianças escusas, e deu no que está dando aí, né? Infelizmente, eles se envolveram, né, na nossa opinião, e estão pagando o preço daquilo que é entrar num sistema onde você banca os interesses dos latifundiários, dos banqueiros, né, dos grandes proprietários de terra, das grandes indústrias. Então, quando você atende a um único interesse, que são interesses do capitalismo, dos capitalistas, você abre mão, né, de um projeto social, que é aquilo que a gente sempre defendeu na história do partido até então. O PSTU já está oficialmente completando 24 anos esse ano, né? Passou da maioridade e você está desde o começo. Eu queria que você contasse um pouco da tua história com o partido, desde então. Então, eu entrei um pouquinho depois da fundação do PSTU, porque eu não militava nessa mesma corrente da Convergência Socialista no PT, e, na verdade, eu estava resgatando a minha história de luta e um programa que eu acredito que é o programa socialista. Então, no nosso partido, a gente organiza a classe trabalhadora para lutar, né, contra todos os ataques que estão sendo colocados aí desde a década de 90, para a gente avançar tanto na consciência de classe dos trabalhadores na sua organização, como nas reivindicações, né, para saúde, educação, emprego, moradia, segurança. Então, a nossa luta é sempre, não só durante a eleição, mas é durante todo o tempo, junto com a população, com as mulheres, com os homens, com os trabalhadores, para a gente garantir o mínimo de dignidade nas nossas condições de vida. E como é que tem sido essa interação? Olha, a gente tem muita reciprocidade, as pessoas estão muito descrentes da política, muito desanimadas
Porém, existe uma contradição. Elas têm a necessidade objetiva de lutar e de resistir contra tantos ataques que estão sendo, que estão ocorrendo contra a classe trabalhadora. Então, as pessoas estão buscando algumas alternativas, né? Não é por menos que nós tivemos aí a jornada de junho, né? Uma mobilização muito grande. Nós tivemos as ocupações da escola pelos estudantes, né? Contra um projeto de opressão nas escolas, de ausência de liberdade, de mudança curricular. Foi há poucos anos aqui no estado de São Paulo, há né, nas poucos escolas anos estaduais. no estado de São Paulo, né? E nós temos a mobilização do dia 30 de abril contra a reforma trabalhista. Então, assim, é recorrente a necessidade de luta da classe trabalhadora e a busca dela por algum partido que, de fato, esteja representando seus interesses. Porque o que a gente mais ouve são promessas daqueles que já estão no poder há muitos anos, né? Quando você assiste a um programa de propaganda eleitoral, dá a impressão que a gente está no País das Maravilhas e que, a partir do dia 8 de outubro, se a pessoa se elege, está tudo resolvido, porque eles estão dizendo que vão resolver todos os problemas, e nós sabemos muito bem que enfrentar esses problemas significa enfrentar o capital econômico e financeiro desse país. São vários os partidos que saíram de dentro do PT em algum momento, né? Tem o PSOL aí também que... No que o PSTU você acha que se difere? Então, o PSOL é um partido que também entende que, através de reformas, ele pode melhorar a vida das pessoas. Nós entendemos que tem que ter uma mudança radical com a estrutura econômica, política desse país. Nós entendemos que as instituições passam por um processo de desgaste muito grande, de desconfiança e descontentamento, e que é preciso romper com projetos, com pagamentos de dívidas. Aí nós temos um orçamento que tem um comprometimento de mais de 50% com pagamento de juros da dívida pública, e nós temos certeza que, se nós não rompermos com isso, não suspendemos o pagamento da dívida, mandar auditar e usar esse dinheiro para educação, para saúde, para moradia, nós não vamos ter mudança nesse país. E o que o PSOL pretende fazer são reformas. Inclusive, ele apresenta uma reforma tributária, que, na nossa opinião, o que nós temos que fazer em relação ao tributo aqui é cobrar os grandes devedores desse país e acabar com esses projetos de isenções para os ricos. Perfeito. Como é que você avalia o cenário específico dessa eleição? São várias outras candidatas mulheres também concorrendo ao Senado. Então, nessa questão de ser mulher, isso é muito importante para nós, que nós tenhamos várias candidatas mulheres assumindo, postulando um cargo, né? Em especial no Senado. Mas o que nós achamos é que não basta ser mulher. Porque tem que ser mulher, mas tem que ser uma mulher de classe, tem que ser uma mulher de luta e tem que ser uma mulher trabalhadora. Porque as mulheres ricas, elas não sofrem os mesmos problemas que as mulheres pobres, que a maioria do nosso país, que trabalha, que tem problema para colocar o seu filho na escola porque não tem creche, né? Que não tem emprego, que quando tem emprego é submetida a condições de explorações a níveis dramáticos, né? Nós sabemos que tem, hoje a reforma trabalhista propiciou, infelizmente, uma exploração maior da classe trabalhadora, e essa exploração é muito maior com relação às mulheres, e em especial às mulheres negras, né? Então, nós precisamos de mulheres, mas de mulheres que vão lutar e representar os interesses das mulheres negras, das mulheres pobres, das lésbicas, dos gays, enfim, nós precisamos representar os menos favorecidos. Que são a maioria, né? Que são a maioria. São chamados de minoria, mas estão longe de ser... Que, na verdade, pagam a conta dessa minoria que está no poder, mas nós somos a maioria. A questão dos direitos dos trabalhadores vai ser o teu grande foco no Senado? Vai ser o foco prioritário, né? A nossa tarefa prioritária é a revogação de todas essas reformas, né? E de várias emendas constitucionais que retiraram e atacaram o direito dos trabalhadores, em especial a reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, que congela o investimento em serviço público, que é fundamental para a classe trabalhadora, para as mulheres e homens desse país, né? Por 20 anos. E as demais reformas que estão aí. Nós sabemos muito bem que depois do dia 7 de outubro, com certeza, poderá acontecer já de imediato uma reforma da Previdência que está engavetada lá, mas nós queremos formar um coro e organizar a classe trabalhadora para resistir a tudo isso e revogar essas reformas que já foram aprovadas. Você acha que é possível essa revogação e todas as outras que vocês pretendem fazer, mesmo caso o PSTU não vença a eleição presidencial, tem um outro para vocês estejam na oposição?
Então, a nossa luta é no cotidiano. Aliás, nós tivemos muito pouco parlamentares na nossa história, né, do PSTU. Então, a nossa luta é no cotidiano. A nossa luta é junto com a classe trabalhadora para a gente poder revogar todas essas reformas. Então, estando no Senado ou fora do Senado, nós estaremos com o povo brasileiro para a gente conseguir revogar essas reformas. O que nós achamos? Nós achamos que as coisas acontecem quando o povo luta. Né? Só a luta muda a vida, não tem outra alternativa. O resto é ilusão. Então, organizando a classe e organizando o povo brasileiro, com certeza nós conseguiremos revogar essas reformas, mas tem que ter muita luta e muita organização. Você falou do trabalho no dia a dia. De que forma que ele é feito? O nosso trabalho no dia a dia, ele é feito nas escolas, nos bairros, né? É feito junto aos movimentos de mulheres. Nós temos um movimento de mulheres, o MML, que agrega mulheres de vários segmentos, de várias representações de bairro. E as pessoas discutem isso no seu cotidiano, até porque elas estão sofrendo todas as consequências dessas reformas. Em especial, a ausência de emprego, né? Nós estamos num país que nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas e 32 milhões de pessoas na informalidade. A maioria mulheres. E ontem saiu uma pesquisa dizendo que, atualmente, desses 12 milhões, 40% são chefes de famílias mulheres. Então, nós temos um desemprego alarmante, situações de miserabilidade crescendo muito no nosso país e todos os dias, em todos os locais, no local de trabalho, nas escolas, nos bairros, as pessoas querem discutir uma forma de organização para a gente ter uma saída. Você mesma disse que vocês tiveram muito poucos parlamentares nessa história de 24 anos. Se a interação é tão boa e a aderência às ideias de vocês também, o que você acha que está acontecendo que isso não está se transformando em votos, Eliana? Primeiro, nós não aparecemos na televisão, ninguém nos conhece, são muito poucas pessoas que nos conhecem. Então, inclusive, nós agradecemos imensamente essa iniciativa dessa TV, Santa Cecília. Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas precisam nos conhecer. Mesmo tendo uma interação com a sociedade, isso não é um componente que nos dê possibilidade das pessoas nos conhecerem. Nós não chegamos nos lares das pessoas, né? Nós fazemos um trabalho organizado, um trabalho de sementinha nas escolas, nas fábricas, nas comunidades, mas isso ainda é insuficiente. Para você eleger um candidato, é necessário que você conheça as suas ideias, conheça o seu programa, as suas propostas, e nós não temos essa possibilidade. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito forte, mas nós não chegamos na casa de todo mundo. Para além de que as pessoas trabalham o dia inteiro, as pessoas só têm o final de semana, então é um trabalho ainda muito insuficiente para você conseguir chegar ao poder. Além do que, o poder aqui no Brasil é acessado mais pela via do poder econômico. Nós sabemos disso. Milhares de pessoas hoje no caminho, quando eu estava vindo para cá, estão nos faróis com uma bandeira ou duas bandeiras, né? Hoje deu dia 15, reta final, contrataram centenas de mulheres, que é uma exploração ainda de uma mão de obra mais barata, para ficar o dia inteiro com uma bandeira. Nós não temos esse dinheiro, nós não temos esse capital econômico, né? O nosso trabalho é feito de boca a boca, na frente das escolas, nos bairros, nas portas das fábricas, e é assim que a gente divulga a nossa campanha. Além do que, nós utilizamos o dinheiro para fazer o nosso material, nós não aceitamos qualquer dinheiro de empresário, de qualquer doador que seja empresa, capital financeiro. Então, um dinheiro da nossa campanha vem do nosso próprio bolso e de doações de alguns amigos trabalhadores. Perfeito. O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Voltamos. O Rumos e Desafios hoje conversa com Eliana Ferreira, candidata do PSTU ao Senado. Eliana, eu já estive aqui no programa com o Toninho Ferreira, candidato ao governo do estado, e também com o Mancha, seus companheiros de chapa aqui no PSTU. E uma palavra que eles usam muito e que você também tem usado na tua campanha é rebelião, rebele-se. Qual é o conceito disso? Então, neste momento em especial político, nós estamos convidando o povo brasileiro, mulheres, homens, estudantes, trabalhadores, empregadas, a se rebelar. O que é esse chamado de se rebelar? É se indignar, se organizar e se colocar contra a todos esses desmandos, a essa corrupção nefasta que está acontecendo no nosso país, a retirada de direitos, porque só lutando e se organizando é que nós vamos
conseguir revogar todas essas medidas que foram aprovadas contra os nossos interesses e contra a classe trabalhadora e poder construir, na nossa opinião, uma sociedade alternativa, uma sociedade livre de explorados e de exploradores e que a gente consiga condições mais dignas de vida. Então, é um chamado à organização, à luta, né? Porque só a luta muda a vida. Isso vai por fora da questão eleitoral, propriamente dita, né? Vai para o dia a dia, porque nós não acreditamos que elegendo alguém de 2 em 2 anos muda a vida, porque eu tenho 50 anos e a minha vida não mudou. Muito pelo contrário, as condições de vida da classe trabalhadora e do povo em geral só têm piorado, né? A prova disso são os índices alarmantes de desemprego, de péssimos atendimentos à saúde, a questão da educação, enfim. Então, nós acreditamos que só a organização da classe trabalhadora e a luta contra todos esses demandas é que vão trazer as nossas reivindicações e as nossas condições mínimas de dignidade. Você falou de educação. Qual é a tua visão sobre o projeto Escola Sem Partido, que está lá para ser votado? Então, existe... esse projeto é um projeto nefasto, é um projeto antidemocrático e é um projeto que tenta desestabilizar as possibilidades de informações que os estudantes têm. O que nós entendemos que esse projeto tenta fazer? Ele tenta, inclusive, de uma certa forma, alienar os estudantes para que eles não recebam informações, não discutam sobre política, sobre os temas mais importantes que tem. Para além desse projeto também da Escola Sem Partido, nós temos um projeto agora que discute a questão da base curricular, né? Nós estamos assistindo aí candidato dizendo que nós vamos ter só aula de matemática e português e o resto vai ser tudo ensino à distância, né? E talvez até, né, que é o Bolsonaro, que para além disso prega homofobia, racismo, machismo e que nós entendemos que é preciso lutar contra tudo isso. Nós não temos nenhum acordo com esse Escola Sem Partido, porque para a gente poder discutir as ideias e a manifestação é preciso ter liberdade de expressão. Pensamento crítico, claro, né? Fundamental. O senador ele é eleito para representar o Estado. Estado de São Paulo, mais rico do Brasil, o que mais emprega, o mais populoso. Quais são as tuas propostas para o Estado de São Paulo? Então, no Senado, como nós vamos trabalhar no Senado? Nós vamos trabalhar apoiado nos conselhos populares. Nós achamos que é fundamental que qualquer parlamentar esteja no Senado, estando no Congresso, né? Ele tenha que apresentar os projetos que garantam os interesses daqueles que os elegeram, não daqueles que pagaram as suas campanhas. Então, para isso, nós vamos constituir os conselhos populares e vamos apresentar projetos, como eu já te falei. A questão da revogação de todas essas medidas que atacaram os direitos da classe trabalhadora, né? Um projeto que garanta 1% ao menos do PIB para investimento nas questões de políticas públicas para as mulheres. Nós também temos uma campanha muito forte pela questão da garantia dos 10% do PIB para a educação, porque nós temos uma situação, inclusive, que acomete aqui o município, né, do Guarujá, que é a seguinte situação. Depois da LDB, os profissionais das creches que trabalham como professores no seu cotidiano, eles têm direito, até pela própria carreira nacional do magistério, a serem enquadrados como professor, porque prestaram concurso, exercem as mesmas atribuições de professor, e as creches passaram, por força até da Constituição Federal, da criança ter o direito ao acesso ao creche, é um direito da criança à educação, a ter essa condição, e os prefeitos estão se recusando a fazer isso, né? Eles acabam colocando na reforma administrativa a creche, tira da assistência social e põe para a Secretaria de Educação, mas não garante os mínimos direitos para esses profissionais. Então, a gente tem feito uma discussão e essa reivindicação em todo o estado de São Paulo para que esses profissionais de creche sejam enquadrados como professores, porque têm formação, né, de pedagogia ou magistério, porque acessaram através de concurso aos seus cargos e porque exercem as mesmas atribuições. E também nós queremos investir muito na luta das mulheres, né? É preciso ter garantia de creche, se possível, 24 horas, porque até por conta do mercado de trabalho hoje, tem vários empregos que a mulher encontra que é só à noite. Então, nós precisamos ter vaga na creche. A vaga na creche não é uma concessão, é um direito que a criança tenha a educação. E é um direito de toda mulher. E no nosso país é tratado como critério de miserabilidade. A mulher precisa trabalhar para ela conseguir uma vaga na creche. Então, nós achamos que nós temos que lutar para garantir a educação já de 0 anos até as universidades. Nós temos que construir escolas públicas, temos que investir, inclusive, na estatização dessas universidades privadas.
As mulheres, elas são a maioria da população, mas isso não se reflete nos cargos eletivos, né? Como é que é essa luta para fazer mulher votar em mulher? Então, resgatar um pouco daquela discussão que eu tive com você. Nós queremos que as mulheres votem em mulheres que têm compromisso com as bandeiras das mulheres e homens para a gente transformar esse país. Mas para isso tem que ser uma mulher de luta e de classe. Se for eleita uma mulher rica, ela não vai ter os mesmos interesses de transformar as questões fundamentais da vida da mulher da classe trabalhadora, das mulheres pobres, das mulheres que precisam de assistência médica, das mulheres que precisam de creche, que precisam de uma oportunidade de emprego, e ela vai estar atendendo a outros interesses, porque ela não tem as mesmas necessidades que nós. Então, não basta ser mulher. Para isso, nós temos que conscientizar as mulheres e convocá-las a fazer um voto consciente, um voto de gênero também, para a gente poder lutar juntas para transformar essa sociedade e alcançar nossas reivindicações. A gente já está chegando na metade final aqui desse último bloco. Eu queria mostrar um pouco para o telespectador quem é a Eliana, como é que é o teu trabalho, como é que tem sido o teu trabalho como advogada. Você estava conversando aqui no intervalo, falando da defesa de vários sindicatos, né? Eu queria que você falasse um pouco desse teu trabalho. Então, ao contrário de outros sindicatos, eu não tenho nenhum tipo de liberação de financiamento de campanha. Então, eu tenho que trabalhar todos os dias. Então, eu acordo de manhã, vou para o meu escritório, faço as audiências, eu trabalho em alguns sindicatos, né? O sindicato dos metroviários, né? Nós fizemos aí uma greve em 2014, tivemos 45 demissões aí de uma medida autoritária na nossa compreensão ilegal por parte do governo Alckmin, né? E aí nós tivemos que fazer os processos, seguir na nossa luta e tivemos essa reintegração há mais ou menos um mês dos 42 demitidos, que para nós é uma vitória da classe trabalhadora, demonstrando que não teve qualquer afronta a qualquer legislação, porque a greve é um direito dos trabalhadores e está previsto inclusive na Constituição Federal. Então, eu trabalho no meu cotidiano também no Sindicato do Judiciário Federal, nós estamos fazendo todo um debate para fazer a discussão da carreira dos servidores públicos federais, com esse congelamento da Emenda Constitucional 95, o que está posto, né, para a classe trabalhadora do Judiciário Federal, para esses servidores, é um congelamento de salário por mais de 20 anos, além do que a não contratação de novos servidores, mesmo que tenha aposentação de outros. E nós estamos fazendo uma luta pela database, que também tem uma previsão na Constituição Federal para a gente alcançar isso. Nos servidores públicos federais também é o mesmo problema dessa questão do orçamento, que o corte de investimento público, quando você corta investimento em serviço público, você corta investimento naquilo que todo mundo precisa, que é saúde, educação, moradia, segurança. E é nesses serviços públicos que estão esses trabalhadores que estão sendo afetados por essa lei, além de todos os usuários, a população em geral. Então, tem muita luta, tem muito ataque, mas também tem muita luta, muita organização para a gente se contrapor a isso. E a minha jornada no cotidiano é isso, tem que fazer audiência, tem que ir para negociação. Eu ainda estou estudando. Afetou que eu tenho que achar um intervalo. Hoje tinha essa entrevista, então hoje eu agendei de acordo com a minha agenda. Hoje não tinha plantão no sindicato, hoje eu não tinha audiência agora à tarde, só pela manhã, então eu tenho que dispor disso. Mas para nós, isso é muito importante. Apresentar as nossas ideias, apresentar essa luta que nós temos que fazer, apresentar o nosso programa para a classe trabalhadora é fundamental, para que a gente não precise de uma justiça que não é célere, de uma justiça que, na verdade, também tem um corte de classe e de uma justiça que a cada dia mais ataca os nossos direitos. Você estava falando, eu te cortei, você ainda está estudando? Você ainda está... Também, eu me formei há 27 anos atrás, mas eu já fiz 7 pós-graduação e estou fazendo mais uma e participo também no grupo de pesquisas que tem na USP. A nossa vida é um cotidiano de conhecimento e aprendizado. Quais são as paixões que movem a Eliana Ferreira? As paixões prioritárias que me movem é que a classe trabalhadora possa alcançar um mínimo de condições de dignidade, de organização, ela possa ter acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à liberdade e que a gente possa arrumar na construção da sociedade, de uma construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que seria o socialismo. Tá. No finalzinho já da entrevista, queria deixar esses 2 minutos finais para você falar com os nossos telespectadores diretamente nessa câmera que é a sua e deixar uma mensagem final para eles. Então, nós achamos que nós vivemos num sistema que não dá as condições mínimas de dignidade para todos nós, mulheres e homens desse país. Então, nós queremos que vocês
além de votarem nos candidatos do PSTU, conheçam o nosso partido e participem no cotidiano das nossas lutas e de uma organização que possa mudar os nossos destinos, a nossa transformação, que possa garantir a liberdade e a nossa dignidade. É isso. Perfeito. Essa foi Eliana Ferreira, candidata do PSTU ao Senado. Eliana, agradeço a tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pela gentileza. O Rumos e Desafios volta amanhã. A gente se vê.